Opa, passei aqui. Bom, boa tarde, então, gente. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sem a tela aqui do lado, né? Certinho. Tá, deixa eu tirar isso daqui. Bom, então, eu não sei se vocês já me conhecem, eu acho que eu já vi algumas carinhas aí que estavam com vídeo que eu já vi em algum momento, em longo de congressos ou de outras reuniões. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Raquel, eu sou bióloga, sou formada pela Federal de São Carlos, meu doutorado é na área de ciências, mas eu trabalho sempre na área de anfíbios, herpetologia e especificamente com ecotoxicologia. E aí o professor Mirko me convidou para falar um pouquinho sobre essa área, que é a ecotoxicologia para vocês hoje, com um foco especial na área dos anfíbios, que é justamente a área de pesquisa que eu venho desenvolvendo. Eu estou hoje como professora colaboradora na pós-graduação de biotecnologia ambiental na UFSCar aqui de Sorocaba, e ao longo da apresentação eu vou falar um pouquinho de um dos projetos que eu comecei a desenvolver agora também nessa pós-graduação. Deixei aqui o meu contato para vocês, o e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram me mandar alguma coisa, fiquem à vontade. E as redes sociais também, que eu faço divulgação científica por lá, gosto de publicar e mandar coisas por lá, então quem quiser também se comunicar por lá, fique à vontade. Essa área, a ecotoxicologia, ela é uma área que até pouco tempo ela era muito pouco falada, era um grupo de cientistas que ainda era relativamente pequeno, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Acabava sendo uma área que era um pouco mais restrita, mas ela vem crescendo cada vez mais no meio científico, e ela é, na verdade, uma junção de duas grandes áreas. Então, a ecotoxicologia, ela junta a área da toxicologia clássica, que é a área que estuda os efeitos tóxicos de várias substâncias químicas e o efeito que essas substâncias podem causar no ser humano e no meio ambiente. E aí, quando eu falo substâncias químicas, isso envolve desde fármacos, produtos químicos, compostos industriais, enfim, qualquer composto químico que a gente acaba produzindo, e isso de alguma forma, ou resíduo, uma parte disso, vai parar no ambiente através dos nossos despejos, dos efluentes, enfim, da forma com que esses resíduos são liberados, seja no ar, seja no solo, ou até mesmo no ambiente aquático. E a outra grande área que inclui, então, a ecotoxicologia é a área da ecologia. E aí, nessa área, vai ficar responsável por estudar os efeitos desses mesmos tóxicos no ambiente, mas também nos organismos que vivem nesse ambiente. Não só os animais, mas os vegetais também e vários outros reinos. A ecotoxicologia ela acaba sendo uma área que é muito ampla, então o legal dessa área é que ela transita entre muitas áreas, desde a oceanografia, a parte que eu estou mais incluída, que estuda a contaminação, poluição aquática, contaminação atmosférica, a ecotoxicologia aquática, que inclui daí os efeitos sobre os organismos, o estudo biogeoquímico, orgânico do ambiente marinho, estudo de biomarcadores moleculares, orgânicos, enfim, é uma área que acaba sendo muito ampla e muito interdisciplinar também. Só que se eu fosse falar aqui de tudo isso para vocês, a gente ia precisar de um mês de disciplina para falar de todas essas áreas. Então, eu resolvi focar um pouquinho mais na área da ecotoxicologia aquática, que vai ser a área que vai estudar a dispersão dos contaminantes, os efeitos desses contaminantes no ambiente e sobre a biota, com um foco especial hoje aqui nos anfíbios anuros. Dentro da ecotoxicologia aquática, a gente pode trabalhar com vários ambientes. A primeira coisa que vem na cabeça são os rios e lagos, né? Que você fala, bom, ela vai falar de anfíbios, então eles vivem ali num rio, num lago, numa lagoa. Mas a área de ecotoxicologia aquática, ela é bem ampla, então ela pode incluir ambientes que vão desde geleiras, ecossistemas marítimos, ou até mesmo ecossistemas subterrâneos, como, por exemplo, aquíferos. A única coisa é que esses dois ambientes aqui, né, os ambientes de geleiras e os
as águas subterrâneas acabam tendo muito poucos trabalhos, justamente porque é muito difícil você realizar um trabalho nessas regiões, né? Elas são temperaturas extremas, muitas vezes trabalhar com anfíbio nessas regiões, nas geleiras, é impossível. No caso de áreas subterrâneas, fica meio difícil também, embora a gente tenha alguma coisa já feita com cavernas. Mas é sempre mais difícil, o trabalho sempre fica mais caro, então é um pouquinho mais raro de você encontrar trabalhos disso. No caso dos anfíbios, a gente vai encontrar mais coisa mesmo em regiões de rios, lagos, lagoas, esse tipo de ambiente. Vocês estão fazendo uma disciplina de anfíbios, então vocês já devem estar careca de saber, né, toda essa situação do declínio das populações de anfíbios que eles vêm sofrendo aí há mais de 50 anos já, e das possíveis causas, mas só recapitulando, caso vocês não se lembrem, ou enfim, já tenham ouvido falar disso há algum tempo, tem vários fatores que têm sido elencados como possíveis causadores desses declínios, né? A radiação ultravioleta, mudanças climáticas, presença de agrotóxicos, destruição de hábitats, a poluição aquática, que é um pouco mais do que a gente vai focar aqui hoje, e lembrando, o mais importante, que esses fatores, eles não atuam sozinhos, né? O problema é que eles atuam em combinação com outros fatores, como, por exemplo, as doenças emergentes, a própria ritridiomiose que vocês estavam conversando agora há pouco, e fazendo perguntas, né? Então, é difícil a gente compreender muito bem tudo isso aqui, porque a gente não entende nem muito bem ainda como que cada um desses fatores aqui afeta os anfíbios individualmente. Imagine estudar os fatores combinados. Então, é por isso que essa área de estudo ainda tem muita coisa a ser feita. E aí, então, eu resolvi trazer para vocês, elencar alguns dos contaminantes principais emergentes agora, dessa era do antropoceno. Essa era, esse título, eu nem sei se eu poderia usar ainda, na verdade, porque para mim ele já faz muito sentido, mas o antropoceno é uma era que não está oficializada ainda, né? Então, que seja do Holoceno, das eras da atualidade. E aí, um dos principais que a gente tem ouvido falar cada vez mais na área da ecotoxicologia são os xenoestrógenos. O xenoestrógeno, ele parece ser meio complicado, você olha essa palavra, você nunca ouviu falar na vida, mas na verdade não é bem simples. Esse prefixo xeno, ele tem uma origem grega, e ele significa estranho, estrangeiro, de fora, e estrógeno, vocês já devem ter ouvido falar nas aulas de fisiologia, de anatomia de vocês, são os hormônios produzidos pelo nosso organismo. E aí tem vários tipos de estrógeno, então existe sempre uma molécula principal aqui que vai ser sempre muito parecida, e aí podem ter alguns derivados, como por exemplo o estrerol, o estriol, a estrona, o próprio estradiol, que é o mais comum, mas todos eles têm essa molécula principal central, que é a base de todos os hormônios de ação estrogênica. Esses hormônios, eles são produzidos naturalmente por homens, por mulheres, por animais. Então, todos os vertebrados especificamente, possuem receptores nas células, aos quais esse estrógeno, esse hormônio, vai se ligar e vai desencadear uma resposta ali que vai ser importante para o nosso funcionamento endócrino, o desenvolvimento das nossas características sexuais, enfim, uma série de respostas que muitas vezes vão estar relacionadas a respostas reprodutivas, a características do corpo e várias funções hormonais mesmo. O estrógeno, ele se encaixa perfeitamente, aquela estrutura química que vocês viram, se encaixa ali perfeitamente nesses receptores, e isso desencadeia, então, uma resposta. O que acontece? Os xenoestrógenos, eles vão ser substâncias químicas que não vão ser naturais. Elas vão ser produzidas em laboratório artificialmente, então é uma substância química artificial, mas tem algumas que são naturais também, que são muito parecidas com o estrógeno. Então, elas não vão ser o estrógeno produzido no nosso organismo, mas ela é tão parecida que ela acaba atuando de forma como se fosse imitando um estrógeno também.
Então, sempre vai ter uma estrutura química aqui no meio, em alguma região dessas substâncias, desses xenoestrógenos, vai ser muito parecido, muito semelhante ao nosso estrógeno que é produzido naturalmente. E qual que é o problema disso? Caso a gente entre em contato com uma dessas substâncias, esse xenoestrógeno, ele também consegue se ligar aqui, mesmo ele não sendo idêntico, o receptor, ele não é muito específico. Então, se tiver uma parte ali que está meio parecida, ele já consegue se ligar nesses receptores. E isso vai desencadear uma resposta aqui no organismo, nas células, que não deveria estar acontecendo. Por isso, esses xenoestrógenos, essas substâncias, acabam sendo chamadas de disruptores endócrinos, porque eles desregulam a nossa função endócrina, a nossa função hormonal. E aí, nossa, mas que negócio perigoso, né? Onde é que eu encontro esses xenoestrógenos? O que, que a gente tem que fazer a respeito disso? Tem várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia o tempo todo e que tem na composição deles xenoestrógenos. E um dos mais utilizados, inclusive mais conhecidos muitas vezes, é um composto principal das pílulas anticoncepcionais. É o 17-alfa-etililestradiol, que é só uma cópia sintética do estrógeno produzido no ser humano mesmo. Então, é o composto principal dessas pílulas anticoncepcionais, ele imita aquela molécula do hormônio natural. A única diferença é que a versão sintética, ela tem esse grupo etinil aqui, que na versão natural não tinha, mas ele vai conseguir se ligar aos receptores das nossas células e vai atuar de várias formas. Ele é muito importante porque os anticoncepcionais, eles são utilizados em vários tipos de tratamento, não só na contracepção, para não engravidar, mas também tem muita mulher que acaba fazendo controle de ciclo menstrual com a pílula anticoncepcional, vários tratamentos ginecológicos, vários tipos de tratamento para endometriose são feitos com esse tipo de pílula, tratamentos durante a menopausa. Então, é um fármaco que é muito utilizado e é muito importante. O problema é que a gente toma uma concentração dessa pílula que é sempre muito maior do que a gente realmente consegue absorver. Precisa ser assim? Precisa, aí que tá, já foi diminuído bastante, a gente já toma uma concentração que é de nanogramas, muitas vezes, ou milicentigramas. Então, é uma concentração que, embora já pareça muito pequenininha, já é muito mais do que a gente consegue absorver. E isso tem uma função, porque a gente tem que, é preciso garantir que o corpo da pessoa que está tomando esse fármaco vai absorver tudo realmente que precisa para não engravidar, para fazer o tratamento do jeito certinho, seja lá qual for o tratamento. Então, tem que ter essa dose um pouquinho maior mesmo, que é considerada aquela dose de segurança. Só que qual é o problema? A gente não absorve tudo. Parte desse estrógeno que não é absorvido, a gente acaba liberando na nossa urina. Isso vai lá no esgoto. E os nossos tratamentos convencionais de esgoto não elimina estrógeno. Então, o esgoto que cai na água aqui, ele não tem um tratamento antes que ele vá para um rio, para um lago, seja lá onde for que ele seja despejado. Não tem um tratamento, a gente libera a urina com estrógeno, com tudo mais ali naquele rio. E aí, qual o problema disso, né? Existem dois destinos para esses estrógenos. O destino 1 somos nós mesmos, por incrível que pareça, não se enganem. Por quê? Esse rio aqui que recebeu o estrógeno, o nosso próprio esgoto, a nossa própria urina, muitas vezes ele mesmo é utilizado como forma de abastecimento da cidade depois. Então, essa água que caiu lá no rio volta para a estação de tratamento, muitas vezes, não é em toda a cidade que é assim, mas em grande parte das cidades é assim que acontece. Vai numa estação de tratamento de água, a água é tratada, tudo mais, e chega lá na nossa torneira em casa. Só que esse tratamento aqui não é específico para esse tipo de contaminante. O estrógeno não tem. Aqui no Brasil, pelo menos, não tem. Eu sei que na Alemanha, na Suécia, já tem algumas cidades que fazem tratamento para o estrógeno especificamente. Mas aqui no Brasil, a gente sabe que a gente ainda está muito longe disso. Então, a água que chega nas nossas casas, muitas vezes, na nossa torneira, pode ter estrógeno.
E isso já foi, inclusive, detectado em vários artigos científicos que fizeram análise de água da torneira e encontraram estrógeno. Então, vejam que a gente acaba gerando um problema que vai ter consequência no nosso, na própria saúde da gente, né? Caso não exista um tratamento aqui no meio do processo. E o destino 2 são as comunidades aquáticas que estão ali naquele rio, onde o esgoto está sendo despejado com o estrógeno. E se a gente for pensar nos anfíbios, eles têm uma pele que é muito fininha, né? Eles têm esse ciclo de vida que depende da água aqui, então, enquanto girina, ele vai ficar o tempo todo imerso na água, e depois, quando adulto, algumas espécies são um pouco mais terrestres, mas sempre vai ter aquele momento semiaquático, onde ele vai até a água para botar os ovos para a reprodução. Então, algum contato com o ambiente aquático, esses animais sempre vão ter. E por essas razões, eles acabam sendo bioindicadores, eles são muito sensíveis. Então, você entra em contato com um contaminante no ambiente, eles são os primeiros organismos que vão realmente sentir um efeito daquele contaminante. Muitas vezes, é muito comum a gente ver... Hoje em dia, eu não tenho visto tanto mais, mas é porque o foco das notícias acaba sendo outro. Mas muitas vezes vocês já devem ter visto notícia de aconteceu num lago, de um dia para o outro aparece um montão de peixe, tudo boiando, morto em um lago. Isso acontece com os anfíbios também. Mas por não ser um animal muito carismático, acaba nunca saindo em notícia. Mas eles são tão sensíveis quanto esses peixes, muitas vezes até mais. Então, em contaminações em concentrações que são menores, talvez vocês verifiquem anfíbios morrendo ao longo de um lago, de um rio contaminado, muito antes do que os peixes. Os peixes, algumas espécies de peixes acabam sendo muito menos sensíveis a alterações do ambiente do que os anfíbios. Então, eles são ótimos bioindicadores de saúde, de monitoramento de um ambiente, para a gente saber se aquilo ali está contaminado ou não. Dá uma olhada na saúde dos anfíbios, porque eles vão ser um indicador incrível para fazer esse tipo de estudo. E aí, mas será que tem trabalho mostrando o efeito desses estrógenos, né, das pílulas anticoncepcionais em anfíbios? Tem alguns trabalhos, tem um grupo de pesquisa bem grande do Werner Kloas, lá da Alemanha, e eles fizeram bastante trabalho já demonstraram que a exposição ao estrógeno em concentrações que muitas vezes são concentrações encontradas no meio ambiente, concentrações que eles encontram nos rios, causaram reversão sexual nos machos, então machos se tornando fêmeas. Muitas vezes essa reversão ela pode ser completa, então você tem um indivíduo macho, entra em contato com estrógeno, ele realmente se transforma em uma fêmea, ou ele pode ser parcial, ele acaba ficando um macho que é estéril, um macho que não é reprodutivamente funcional, isso tem em todos os estágios. Mas também já observaram desequilíbrio no catabolismo da hemoglobina, o que pode levar a desequilíbrios homeostáticos nesses animais, reduzir o comportamento sexual deles, então, por exemplo, os machos não procuravam mais as fêmeas, a frequência de canto deles diminuiu, então tudo isso acaba afetando o equilíbrio dessas populações de anfíbios no meio ambiente. Esse outro trabalho aqui foi o trabalho que eu fiz recentemente lá com o professor Felipe Toledo, a gente queria ver os efeitos do estrógeno em combinação com o fungo quitrídeo, porque já tem muita coisa mostrando que o estrógeno das pílulas anticoncepcionais pode gerar várias desregulações hormonais nos anfíbios, mas será que essas desregulações todas acabam deixando esses animais mais suscetíveis a ficarem doentes pelo fungo quitrídeo? E foi exatamente isso que a gente encontrou no fim das contas. Além do estrógeno propriamente de ter causado vários efeitos fisiológicos, anatômicos, e eu também consegui encontrar reversão sexual nos machos dessa espécie aqui, se tornando fêmeas, ele também deixou os animais, tanto os machos como as fêmeas, mais vulneráveis à infecção. Então, os efeitos da ctridioamicose neles eram maiores, e a infecção que eles adquiriam, quando a gente fazia um PCR quantitativo, para saber a quantidade de fungo que esse animal está levando em si, era muito maior
nos animais que tinham sido contaminados aqui, expostos ao estrógeno. Então, a gente consegue ver que toda essa desregulação que o estrógeno causa nessa espécie, não só tem os efeitos só do estrógeno, mas ainda deixa os animais muito mais vulneráveis a ficarem doentes no ambiente. Então, vejam que a importância da gente entender esses fatores múltiplos e combinados, porque a historinha nunca é um contaminante só sozinho, né? A gente tem um ambiente que é muito complexo e a gente vai ter muitas coisas atuando sobre esses organismos. Isso aqui ainda não está publicado, então por isso que eu deixei aqui em preparação, mas vai sair, gente. Em breve eu mostro para vocês, se tudo der certo. Um outro xenoestrógeno que é muito conhecido é a atrazina. Ela é um herbicida que lá fora, em vários países, ele já é proibido há mais de 7 anos, tá? Não é utilizado mais em diversos países, especialmente na Europa, mas aqui é BR, né? Então, a gente não só usa a atrazina, como é o terceiro mais utilizado no Brasil nesse exato momento. Então, ele entra como o grupo dos agrotóxicos de alta toxicidade, e mesmo assim a gente continua usando de banda no Brasil inteiro. E esse artigo aqui, ele é muito interessante, porque ele foi um dos primeiros artigos que foram feitos para testar os efeitos da atrazina. O professor Tyrone Hayes, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é muito incrível, ele é uma figura. E ele trabalha lá em Berkeley. E quando ele começou a fazer os primeiros testes com anfíbios e tudo mais, o pessoal que produz a atrazina, eu não me lembro se era a Syngenta na época, enfim, a grande empresa que produzia a atrazina chegou para o professor Hayes e falou, olha, a gente precisa fazer uns testes antes de liberar esse produto para ele ser vendido, né? Você não quer fazer para a gente, né? Você trabalha aí com anfíbio e tudo mais. O professor falou, tá bom, vamos fazer o teste. E aí eles utilizaram as concentrações que na época eram consideradas ambientalmente seguras. Fez os testes com xênopos, então tem aqui a fotinha do xênopos. O xênopos, ele é um animal aquático, né? Ele tem todo o ciclo de vida dentro da água, então é uma ótima espécie para a gente fazer estudo aquático, porque ele fica o tempo todo em contato com o contaminante, então ele acaba sendo bastante utilizado nesse tipo de estudo. E aí, o que ele observou? Quando ele foi comparar, ele fez uma histologia aqui, que ficou muito bonita, inclusive, do testículo dos machos. Isso aqui é um corte, então imagine que tem um testículo aqui, ele cortou aqui assim e tirou uma foto assim de frente de uma fatia desse testículo. Essa foto aqui é de um animal, do testículo de um macho sadio. Vejam que tá tudo preenchido, bem roxinho, né? Tá tudo cheio de células. Essa foto aqui é a foto do animal que foi exposto às concentrações seguras da atrazina. Vocês conseguem ver esses espaços brancos aqui, ó? Esse espaço branco é tudo onde não tem célula. O testículo desses animais não está conseguindo produzir espermatozoides. As células que se transformam em espermatozoides não estão conseguindo se reproduzir, se multiplicar. Tem até um aumento maior aqui. Se vocês quiserem, depois eu mando esses artigos para vocês, que essas fotos estão muito bonitas. Então, aqui tem um folículo testicular, que a gente chama, né? Então, cada bolinha dessa aqui, ele deu um aumento, isso aqui é um deles. Aqui dentro, a gente tem várias fases das células que vão se tornar os espermatozoides. Os espermatozoides são esses aqui do meio, esse monte de cabelinho aqui no meio, ó. Esse aqui é o animal sadio. Deveria ser assim. No animal que foi exposto à atrazina, olha esse buraco aqui vazio. As células não se transformavam, não ia para frente o ciclo celular para se transformar em espermatozoides. Ou seja, esses animais que foram expostos à atrazina foram praticamente castrados, eles não iam conseguir reproduzir. E aí, além disso, ele mostrou diversos fatos de feminilização, então não parava aqui. Se eles permaneciam em contrato com a atrazina por mais tempo, além de não conseguir produzir espermatozoides, esses órgãos iam sofrendo modificações de modo com que as células iam se transformando em ovócitos e ele ia estar se transformando em uma fêmea mesmo. Então, é muito louco esse processo de reversão sexual por conta de uma exposição aos estrógenos ambientais. Isso é muito comum em algumas famílias específicas de anfíbios, porque
alguns deles têm um órgão que se chama órgão de Bieder, e é um órgão vestigial mesmo, que ocorre só em alguns grupos, em algumas famílias, e em contato com concentrações mínimas de estrógeno, ele começa a produzir ovócitos. Então, esse tipo de desequilíbrio ecológico é perigosíssimo de acontecer, não só com anfíbios, só que já foi observado também com peixes e alguns outros organismos. Enfim, quando ele publicou esse trabalho aqui, o pessoal que produz atrazina caiu em cima dele, começaram a publicar um monte de notícia falando que ele era mentiroso, desmerecendo, parece meio parecido com o que a gente vive hoje em dia, inclusive, né? Então, vejam que, coitado, ele ficou com essa faca de 2 gumes na mão, que ele falou, bom, vocês vieram aqui, eu tinha que fazer o estudo para vocês, e agora eu vou ter que mentir o resultado? Não vou. Então, coitado, o professor Reis tem aí uma série de processos na costa dele, mas a Berkeley sempre ficou muito em cima dele para ajudar, né? Tem os advogados da faculdade que acabam ajudando, e, enfim, no fim das contas, isso só serviu de incentivo, porque cada vez mais o professor Reis queria mostrar mais que essas concentrações aí que são consideradas seguras não são seguras coisa nenhuma. Mas isso é uma coisa interessante, porque quando você trabalha com ecotoxicologia, você fica meio exposta, né? Dependendo de quem você está falando, dos grandes produtores do agro, é meio perigoso, você pode tomar uns processos na costa aí, eu estou com medo, espero nunca passar por isso, mas enfim, né? Faz parte. E em humanos, será que já tem trabalho com isso? Tem vários, na verdade. Eu separei aqui só alguns deles para a gente não ficar muito neurótico. Mas, enfim, a gente já viu que em humanos a atrazina já está relacionada com aumento de vários tipos diferentes de câncer de próstata, malformação em fetos de mulheres grávidas, formação de hérnias em mulheres grávidas também, né? A hérnia, no caso, no feto das mulheres que tinham sido expostas a concentração muito grande de atrazina. Mas como é que a gente entra em contato com a atrazina? Tudo que a gente come pode ter atrazina, e não é só a maçãzinha linda que você vai comer lá e que pode sim estar cheia de atrazina, mas muitas coisas que são processadas, por incrível que pareça, é um bolo Puma, sei lá, que está sendo feito com farinha de trigo que tinha atrazina, pode ter atrazina também. Então, tem toda uma rede de processo que tanto se você comer o natural, mas que tinha atrazina, ou o artificial, você também pode estar entrando em contato e ingerindo atrazina no seu dia a dia. Não só através de agrotóxicos, mas tem xenoestrógeno também em cosméticos. Tem muita coisa que a gente usa no dia a dia e que vai ter, por exemplo, o triclosan. Essa aqui é a molécula do triclosan. Ela é muito utilizada em substâncias como, por exemplo, sabão, sabonete, detergente, shampoo, creme, pasta de dente, porque ele é um surfactante, ele tem aquela função de sabão, sabe? De dissolver gordura, sujeira, e ele é um bactericida. Então, até pouco tempo atrás, estava muito famoso utilizar sabonete daqueles que matam 99% das bactérias, ficava aquele monte de propaganda aparecendo, não sei se vocês lembram. Parece a moça assim, cheia de bactéria na mão, ela vai lá e lava com um super sabonete cheio de triclosan, fica uma bactéria viva. E aí, no fim das contas, com o tempo, o triclosan ele foi se mostrando não tão amigo das pessoas, porque começaram a sair os trabalhos sobre microbioma. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o conjunto aí das bactérias que vivem no nosso intestino, na nossa pele, no nosso organismo, elas, na verdade, elas podem ser importantes. Se a gente tira tudo, pode ser ruim, a gente acaba desequilibrando algumas funções que elas fazem parte ali, que elas são naturais. Então, até hoje em dia, não sei se vocês perceberam, mas deu até uma reduzida nas propagandas desses produtos. Porque eles viram que as pessoas começavam a ter muito mais alergia, muitas vezes, algumas doenças de pele que antes não tinham. E aí eles foram ver a isso, surfactante, bactericida, estava matando as bactérias que, na verdade, eram importantes para a gente. Então, a gente não precisa sair matando as bactérias todas desse jeito. E, além disso, essa substância, esse triclosan, quando ele está especialmente em grandes quantidades, ele pode ser absorvido pela pele. Então, já tem alguns trabalhos que mostraram que pessoas que não tinham alergia passaram a apresentar sintomas alérgicos, alguns sintomas de urticária, muitas vezes a pessoa nunca teve nada alérgico, começa a ter muita urticária,
sempre estava relacionado ao uso de produtos que tinham uma quantidade muito grande de triclosan. Então, isso é tudo xenoestrógeno, uma desregulação endócrina que está causando esses efeitos de alergia nas pessoas também. Outros, ainda dentro dos cosméticos e derivados, tem um que se chama benzofenona, ou um equivalente a eles, que são as oxibenzonas, também é muito utilizado em cremes, e especialmente em protetor solar, porque essas moléculas, elas atuam como se fosse um filtro óptico mesmo. São elas que vão dar aquela função principal do protetor solar, que ela absorve a UV, sofre ali uma mudança conformacional na estrutura dela e emite a radiação de volta. Então, ela protege você, não deixa você receber essa radiação ultravioleta. Então, é importante a gente utilizar esse tipo de produto, até porque no filtro solar ela vem em uma concentração que não é muito grande e não tem tanto problema. A própria pasta do filtro solar, ela não é absorvível, não é que nem um creme que você tem que absorver a vitamina D, as substâncias que estão ali. Ela é só uma capa protetora mesmo. O problema maior é quando essa mesma substância é adicionada em perfume, em sabonete. Por que isso é adicionado nessas coisas? Porque ele previne a luz bater ali e mudar a conformação de seja lá o que tiver ali. E aí, você, por exemplo, se você tem aquele sabonete que você fala, nossa, o cheiro dele dura para sempre, maravilhoso. Ou então, nossa, comprei um sabonete, ele é super colorido, ele nunca muda de cor, fica lá na minha janela tomando sol. E maravilhoso, não perde o cheiro, não perde a cor. Esses são os piores, porque são os que mais vão ter isso aqui, ó. Quanto mais essas moléculas eles tiverem, tá protegendo do sol, não deixa o cheiro ir embora, não deixa a cor ir embora. Só que a gente pode estar absorvendo esses compostos aqui que vão fazer mal pra gente. Então, na verdade, o melhor sabonete é aquele que vai embora o cheiro mais rápido possível, por incrível que pareça. É o mais natural, digamos assim, que vai ter menos esses compostos aí. E aí também já tem diversos trabalhos dos jornais mais da área da cosmética, da dermatologia, que mostram que os produtos que têm concentrações muito grandes, pessoas que usavam com muita frequência esses sabonetes, cremes, etc., que têm as benzofenonas, também passaram a ter um número muito maior de casos de reações alérgicas. Aí já tem outras coisas também relacionadas, pessoas que passaram a ter doenças intestinais em humanos, isso é quando a pessoa usa coisas que absorvem, e aí você vai ter uma reação mais sistêmica. Mas, enfim, isso aqui são coisas que são desenvolvidas na química, e vejam, não é porque, mas então tá todo mundo ruim, não pode desenvolver coisa nenhuma dessas. Pode, só que tem que ser feito teste, utilizar concentrações que sejam mínimas e que realmente passem a ser seguras, ou pelo menos que o efeito seja menor, tanto na nossa saúde como no ambiente, né? E todos esses produtos que eu estou falando para vocês nem tem estudo feito com anfíbios. E isso tem no ambiente, isso tem nos despejos também. Por que eu falo que eles são todos emergentes? Porque tem pouquíssima coisa a respeito, a concentração deles só aumenta nos corpos aquáticos e a gente não sabe o que isso pode causar nos anfíbios. Então, é uma área muito ampla aí que muita gente ainda tem que estudar. Não só os compostos artificiais, mas eu trouxe aqui o exemplo de um natural também. Ele não é feito artificialmente em laboratório. São as isoflavonas e os lignanos. O que é isso? São proteínas que são fitoprotetoras. O que é isso? Algumas plantas, elas têm essas isoflavonas e os lignanos naturalmente nas suas células. Isso foi evoluindo, né, ao longo da evolução lá dos vegetais. Essa proteína, ela existia e ela tinha uma função de contrapredação. Por quê? Os animais que se alimentavam da planta que tinha isoflavona, que tinha o lignano, passavam mal, tinha disfunção gastrointestinal, e aí com isso, ao longo do tempo, alguns animais aprenderam, olha, aquela planta ali eu não posso comer, porque eu passo mal, ela tem, né, a planta que tinha lignano e isoflavona, isso foi evoluindo como uma proteção do vegetal. Então, isso tem em grandes quantidades na soja, na linhaça e em alguns outros grãos.
qual é o problema? A gente come muito essas coisas, né? Algumas pessoas não ingerem em grandes quantidades. O grande problema é quando você passa dos limites. Então, no caso de vegetarianos e veganos que têm uma dieta desregulada, que fique bem claro, não é? Então você vai meter o pau aqui no vegano, vegetariano. Não é isso. Algumas pessoas são vegetarianas e veganas, mas não fazem uma alimentação equilibrada. A pessoa come quantidades absurdas de linhaça todos os dias. A sua ingestão daí de lignano, de isoflavonas vai ser maior. E aí, para essas pessoas que são desequilibradas, elas podem ter efeitos na saúde também, como xenoestrógeno, desregulação hormonal, muitas vezes causadas por uma concentração muito grande que você ingeriu desses compostos. Ah, mas então você vai brigar aqui só com os vegetarianos? Não, vou brigar com os carnívoros também, porque na verdade você também não sai ileso. Eu me incluo nessa, né? Porque eu também sou carnívora. A ração do gado, da galinha, seja lá o que a gente come, é baseada em soja. E a soja tem o quê? Isoflavona e lignano. Então, a gente que é carnívoro também não fica livre disso. A gente come isoflavona, lignano por tabela, além do próprio hormônio que vai estar na criação do gado, na criação da vaca. Então, na verdade, o problema nosso é ainda maior, se a gente for pensar, né? É difícil fazer uma alimentação saudável hoje em dia com essa quantidade de xenoestrógeno que a gente tem na criação de tudo isso. Mas, enfim, a gente faz o que pode na medida do possível, né? E aí, um deles que vem crescendo, o último xenoestrógeno de hoje, só para vocês não ficarem muito aterrorizados também, né? Senão vocês vão sair daqui me odiando hoje, são os fitalatos. Fitalatos são os famosos BPA, BPS, que a gente tem aqui na composição da maioria dos plásticos. Hoje em dia já tem uma diminuída em alguns não. Muitas vezes a gente acaba sendo, inclusive, enganado, porque você vai comprar lá, o BPA, ele ficou muito famoso um tempo atrás, porque eles começaram a fazer, tinha mamadeira, e a mamadeira tinha BPA na composição do plástico. E fizeram um monte de estudo com bebês que estavam crescendo com má formação, que estava tendo um monte de desregulação hormonal, eles não sabiam o que era. Era o BPA do plástico, colocava o leite quente na mamadeira cheia de BPA no plástico, saía BPA, a criança bebia uma quantidade absurda de BPA no meio do leite. Então, isso acabou ficando famoso. Hoje em dia, você vai comprar um Tupperware, alguma coisa de plástico, que você vai consumir coisas nele, é muito comum você encontrar esses selinhos aqui, ó, BPA free, livre de BPA, não sei o quê, mas também não dá para confiar muito, porque na verdade o que acontece? Eles tiram um BPA, alguém determinou uma lei, não pode ter BPA, BPA faz mal. Aí o que eles fizeram? Desenvolveram um outro que se chama BPS, que é a mesma coisa, é tipo uma mudança conformacional, só mudou de nome. Então aí ele vai, põe esse selo aqui, você compra todo feliz, falando, yes, não tem BPA, mas daí você só não sabe, só mudou de nome, agora tem um BPS também, então não se enganem que esse selinho aqui é só para enganar quem não sabe, mas tá cheio de BPS lá também. Por que isso aqui é adicionado em plástico? Ele dá, não só em plástico, tá? Em esmalte, em perfume, em loção, que tem cheiro. Ele vai dar mais resistência, ele vai estar mais brilho, ele fixa a essência. Então, de novo, é aquele creme incrível que você comprou, que o cheiro não vai embora nunca. Pode ser que ele tenha BPA, pode ser que ele tenha BPS. Infelizmente, quanto mais natural, é aquela coisa que estraga mais rápido, que não funciona direito com o tempo, perde o cheiro. Você fica meio triste pensar dessa forma. Mas é o mais natural que você comprou. É o que menos vai ter um monte de fixador, de produto para manter o cheiro, para dar resistência, para fixar a essência, esse tipo de coisa. É tudo meio ruim, sabe? É tudo xenoestrógeno, grande chance de ser um fitalato. E aí esses compostos já estão bem conhecidos, também tem muito estudo feito, poucos com anfíbios, viu? A maioria deles é com mamíferos ou até alguns com peixes, mas tem pouca coisa com anfíbio. Mas já está relacionado aí na saúde humana a vários tipos de câncer de mama, desregulação hormonal, diminuição da fertilidade masculina e alguns diminuição da fertilidade feminina também, que eu acabei lendo ontem e não deu tempo de pôr aqui na apresentação para vocês. Mas aí o plástico não para aqui, né? O plástico ele tem um problema que vai além disso aqui. Qual é? O plástico ele vem sendo uma área
dentro da ecotoxicologia, que é meio recente, mas que foi um boom, assim, dentro de um ano, a gente já encontra quase 50 mil trabalhos publicados sobre microplásticos. Então, por isso que vem crescendo essa coisa da gente ouvir que o plástico, ele é o maior problema da atualidade. Por quê? Muita coisa ao nosso redor é feito de plástico. E o plástico, se a gente for pensar, se falar, e vai ela lá, meter o pau no plástico também, e agora? Não, eu acho plástico incrível, gente. Se vocês olharem na minha mesa, no meu quarto aqui agora, a maioria das coisas é tudo feito de plástico. Meu celular tem um monte de plástico aqui no meio, computador, tudo que a gente usa tem plástico. 6% do plástico é tudo em engenharia nos carros, nas coisas das nossas casas. 6,5% é em eletrônicos. Embalagens, PET, reciclados. Aí, esse 2,6% aqui é de um artigo que foi feito antes da pandemia e que era utilizado normalmente nos hospitais. Imagine agora que a gente em casa que não usava esse tipo de coisa, máscara, luva, nada disso, a gente passou a usar também. Então, a quantidade desses materiais de máscara, EPIs, coisas de proteção por conta da pandemia deve ter aumentado absurda, porque ainda não tem nenhum trabalho que realmente demonstrou em números quanto de plástico está sendo aumentado e especialmente gerando resíduo relacionado a esse tipo de material que a gente está comprando agora durante a pandemia. E aí tem outra coisa também que a gente não tem dado, que são nos cosméticos. Por quê? Muitos cosméticos também começou a aumentar muito a venda de cosméticos que tem esferas polidoras, né? Para fazer esfoliação, ou então muitas vezes creme dental que vem com microesferas de polietileno para lustrar o seu dente, ficar brilhante, tudo mais. Então, isso também acabou aumentando no ambiente, a gente escova os dentes lá e manda embora, vai para o rio, isso não quer tratado. A gente não sabe o efeito disso no ambiente, né? Mas, enfim, essas coisas aqui são todas úteis, muito pouco, 7,8% do plástico que é produzido é realmente reciclado e não vira resíduo, mas a gente usa no nosso dia a dia para muitas coisas, né? E por que esses plásticos acabam sendo tão incríveis? Eles têm características que fazem deles serem materiais incríveis e que a gente quer usar para fazer basicamente tudo. Por quê? Eles têm alta durabilidade. Então, muitas vezes você fazia, sei lá, um saquinho de pão que era de papel. Não durava nada, rasgava, molhava e já estragava. Então, quando surgiu o plástico, eles fizeram um saquinho de plástico. Olha que incrível, você guarda aquilo ali por muito mais tempo. Você deu leveza, o plástico conferiu leveza a muitas coisas, então muita embalagem de coisa que a gente comprava tinha que vir numa caixa pesada de, sei lá, de madeira ou de outro material, muitas vezes. Hoje em dia você consegue fazer muita coisa de plástico, que é leve, é fácil para transportar. Transparência, se você precisava de alguma coisa que era transparente, o que fazia antes do plástico? Vidro. Só que vidro não é tão maleável, ele quebra, ele é pesado, a produção é cara, então quando foi feito um plástico que era transparente, que você podia substituir, não precisava mais do vidro, facilitou a vida de muita gente. Maleabilidade, você vai fazer um material com vidro, é difícil, vocês já viram fazendo um vaso, tem que soprar o negócio quente, às vezes estoura, é caro pra caramba. Fazer plástico é muito fácil, tem um monte de robô e empresa hoje em dia que faz tudo de plástico, ele é super maleável, esquentou, ele dobra e faz o formato que você quiser. Impermeabilidade, então o saquinho de pão antes molhava, hoje em dia não. Você não vai deixar o pão úmido, vai durar muito mais tempo. E, obviamente, o baixo custo. Então, o custo desse material em comparação com outros que a gente utilizava antes é muito maior. E aí, hoje em dia, já tem vários tipos. Então, tem o polietileno, que é o mais utilizado na maioria das coisas que a gente tem hoje em dia, o polipropileno, o PVC, que era muito utilizado em canos, né, encanamento, o poliestireno, o PET, das garrafas PET, super famosas também, então tem vários, tá? Eu coloquei aqui alguns dos principais que são mais usados, mas hoje em dia já tem uma lista de mais de 50 diferentes tipos de plástico, de moléculas, né, que foram sintetizadas quimicamente. Então, é incrível, gente, um negócio, é a indústria química maravilhosa que fez aí um super material. Qual é o problema desse material? A gente não tem limites, né? O ser humano não tem limites. A gente, desde 1950, que foi quando inventaram o bendito do plástico,
A gente estima que já foi produzido 8,3 bilhões de toneladas métricas de plástico. Onde que a gente vai colocar tudo isso nesse planeta? 79% de tudo isso aqui que a gente já produziu está lá em aterro ou disperso no ambiente. Só 9%, mais ou menos, é reciclado. E realmente voltou para a gente está utilizando aqui no nosso dia a dia. 12% é incinerado, então também pode deixar o ambiente de alguma forma. Mas, gente, 79% em aterro ou no ambiente é muita coisa. E o que esse plástico vai causar se ele estiver lá? Beleza, ele está lá, e aí? Qual a consequência disso? Uma consequência que já está, que é até meio óbvia, né? A gente vê muito disso, é muito comum a gente ver esse tipo de foto, esse tipo de coisa acontecendo, as tartarugas que encontram as coisas, os animais comem o plástico, ficam presos nos plásticos, e aí um monte de animal morrendo, porque eles comem esse plástico não é digerido no sistema gastrointestinal. Então, ele não é eliminado, ele vai ficando, chega uma hora que esse animal morre de fome, ele não consegue se alimentar, não tem espaço para ele se alimentar ali, além daquilo que ele pode estar liberando dentro do animal também, né? Então, isso aqui é uma cena muito triste, eu até peço desculpa aí para vocês, não fiquem deprimidos, por favor, mas é comum, a gente encontra esse tipo de coisa. Esse aqui é um efeito mais macro, a gente consegue ver a olho nu do plástico no ambiente. Mas e o efeito micro? Será que a gente está comendo plástico no nosso dia a dia e a gente nem sabe? Porque isso aqui fica tudo na água, né? Não é só no mar, fica no rio também, fica numa lagoa que é mais próximo da cidade. Essa sacolinha, plástico, seja lá o que for, demora 300 anos? Demora, mas ela vai soltando pedacinhos muitas vezes, né? Pedacinhos, que a gente chama de microplásticos ou nanoplásticos, dependendo do tamanho que essa partícula chegou a ficar. Então, esses microplásticos estão aí, vivendo bem felizes na água, nos nossos alimentos, no ar, por que não? E isso também já está comprovado, já tem diversos estudos demonstrando que o consumo por plásticos no ser humano existe e é muito alto. Esses estudos aqui mostraram que cada mês um ser humano ingere uma quantidade de plástico equivalente a um cartão de crédito. Gente, é muita coisa. Imagina vocês comerem, se ingerirem, seja respirando, bebendo água ou se alimentando, um cartão de crédito. É muito plástico. Como assim a gente está ingerindo isso todo mês? É um absurdo. E não só, né? Você fala, nossa, mas tudo bem, alimentação eu até entendo. Na água, na alimentação, eu comi um peixe que tinha microplásticos ali, então a gente meio que bioacumula, aquela coisa toda. Mas no ar, como é que isso acontece? E aí eu trouxe até uma coisa que aconteceu aqui recentemente com um professor lá da UFSCar de Sorocaba, o Walter Ruggeri. Ele está trabalhando com microplásticos também, ele trabalha na área da química, e ele foi fazer uma parte de um projeto de pesquisa dele lá na Alemanha também, o pessoal que trabalha com microplásticos, e a sala que ele ficava é chique, né? Que na Alemanha o povo é chique. Então, eles têm uma cortina que tem uma rodana que você aperta um botão, o negócio roda aqui assim, ó, tem uma fita de polietileno, que é uma fibra de tecido com plástico, e roda isso aqui e abre a cortina automaticamente, super chique. Só que cada vez que essa fita passava, se esfregava nesse arame aqui, ó, ela soltava um montão de fibrinha. Isso aqui é a foto de um telefone que ficava logo embaixo dessa fita aqui. Todo dia, ele falava no fim do dia, cada vez que abria e fechava, caía um monte dessas fibrinhas aqui, ficava tudo em cima do telefone, o telefone ficava branco no fim do dia. E aí ele ficou pensando, gente, eu sento aqui do lado, essas aqui são as que eram densas, né, as fibrinhas maiores, esfregou ali, caiu, elas vão para o chão, mas e as muito pequenininhas, que não tem densidade suficiente, fica voando aí no ar? A gente está respirando isso, e realmente já tem trabalhos demonstrando que a gente respira partículas de coisas plásticas, de coisas que a gente esfrega muitas vezes do meio ambiente. Então, tem plástico na placenta, tem plástico no nosso pulmão. É um absurdo, e são coisas que a gente nunca parou para pensar. A gente foi produzindo coisas de plástico e nunca parou para pensar, será que isso tudo vai ter consequência no ambiente, na nossa saúde? É importante fazer esse tipo de coisa, né? Porque, então,
o papel do ecotoxicologista nessa história toda, que ainda está no começo de ser entendida, é estudar o efeito desses microplásticos nos organismos, lá no ambiente, na nossa saúde, que é muito importante, mas não só, eles podem acabar sendo fonte ou depósito para outros contaminantes. Como assim? Essa estrutura aqui que fica muito degradada, aquele plástico velho, ele vai ficando cada vez mais poroso. E isso aí é como se fosse uma esponja para qualquer tipo de contaminante que está no rio, no lago, seja lá onde ele estiver. O contaminante vai grudar ali, a estrutura perfeita para que eles fiquem aderidos. Em química, eles chamam de sorvidos, né? Porque ele fica ali, não é que ele se mistura no plástico, mas ele fica ali grudado na superfície. Então, ele não é só um depósito, mas ao longo do tempo pode ser que ele vá liberando isso aí também no ambiente, né? Então, tem todas essas coisas que ainda é muito pouco compreendido e que precisa ser estudado dentro da área da ecotoxicologia. E aí já tem aqui, ó, inclusive, trabalhos mostrando que esses microplásticos, eles podem ser, sim, tanto depósito, como liberar o próprio bisfenol A, porque às vezes já era um plástico que, inclusive, já tinha bisfenol, era um tapuér lá, cheio de bisfenol, começou a se degradar no ambiente e, ao longo do tempo, ele também vai liberando bisfenol no ambiente. Então, é um problema, é uma bola de neve, né? Que você começa a querer entender, e você fala, nossa, por onde que eu começo? E por isso que isso aqui, ó, é a nova galinha dos ovos de ouro dentro da área da ecotoxicologia, porque não tem nada estudado ainda e é super importante. Então, a gente precisa entender os tipos de plástico, porque cada um deles vai ter uma substância diferente, uma molécula diferente, pode ter efeito diferente, tem milhares, né? O aditivo, porque muitas vezes o plástico ele não é puro, você tem um aditivo ali, que pode ser o BPA, pode ser um pigmento, uma coisa que deixa ele mais cheinho, mais estabilizado, enfim. Então, você pode ter um efeito que é das duas substâncias. O tamanho é muito importante, porque muitas vezes uma partícula grande pode ter um efeito diferente de uma partícula que é menininha, pequenininha, ou até mesmo numa escala nanométrica, que às vezes o efeito acaba sendo diferente dependendo do tamanho. O tipo do plástico, você pode ter plástico que está em fibra, você pode ter plástico que é uma bolinha, uma esfera, você pode ter um pellet, você pode ter uma espuminha. Será que isso também vai ser diferente? A cor, né? A gente tem tudo colorido hoje em dia, então diferentes pigmentos em cada tipo de plástico, será que eles também podem ter efeito diferente? E, obviamente, as toxinas, os contaminantes que vão acabar grudando nele ali e sendo liberados ao longo do tempo. Então, ó, isso aqui, ó, é tudo novo, gente, não tem nada quase publicado, é uma área nova em crescimento, totalmente emergente e que precisa ser feito estudo. Eu trouxe esse trabalho aqui só para vocês terem uma noção de como é complexo esse negócio. Então, se a gente pegar uma amostrinha aqui de sujeiras de uma praia e for falar que tipo de plástico a gente tem aqui, a gente vai ter, primeiro, vários tipos de plástico diferentes, de coisas diferentes, de garrafa, de PVC, de polietileno, de caixa plástica, de tapoé, de um monte de coisa. Além disso, olha a quantidade isso aqui, ó, todas as partes vermelhinhas são, ó, fitalatos, BPA, PCBs, contaminantes que estavam grudados nesses plásticos. Então, muitas vezes uma amostra ambiental, ela tem uma quantidade absurda de coisas ali a serem estudadas e que estão tudo grudadas. Ele é um chamariz, ele é realmente uma esponja para os contaminantes ambientais. E anfíbio? Será que já tem trabalho com microplástico em anfíbio? Tem algumas coisas, ainda é uma área que também está crescendo bastante, mas tem pouquíssimas coisas. Eu trouxe alguns dos principais aqui que eu encontrei para vocês. Tem um grupo de pesquisa que é lá da UFG, o professor Guilherme Malafaia, acho que ele está no Instituto Federal, mas ele sempre trabalha com os alunos lá da UFG, o professor Tiago Lopes Rocha, do Labai, e aí eles estão desenvolvendo alguns trabalhos bem interessantes, que inclusive agora eu vou começar a trabalhar em colaboração com eles também, estudando efeitos de vários tipos de microplásticos em anfíbios anúrios. E o que eles observaram nesse trabalho aqui, por exemplo, eles fizeram um estudo com polietileno.
em Physalimos cuvieri, em girinos. E aí, o que eles observaram? Quando eles foram estudar a histopatologia do fígado, eles viram que não só o plástico bioacumula no fígado, ou seja, eles conseguiram encontrar plástico no fígado dos animais, mas eles viram também que tem hipertrofia dos vasinhos sanguíneos, infiltração de leucócitos, congestão, degeneração. Podem ver que então, o fígado desses animais, ele acaba se degenerando mesmo, esse animal fica doente, você fala, nossa, mas por que o fígado, né? O fígado, ele é um órgão importante para desintoxicação. Então, por isso que quando entra qualquer coisa estranha no organismo, o fígado acaba atuando fortemente. No caso do microplástico de polietileno, deu um monte de efeito no fígado desses animais. Esse outro trabalho aqui, muito legal, eles fizeram para testar se a exposição ao microplástico afetava o comportamento desses animais. E o que eles viram? A exposição ao microplástico reduziu a habilidade social de agregação dos girinos. Olha que coisa louca. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que os girinos é uma coisa de proteção, eles ficam todos juntinhos, assim, para parecer que é uma bola enorme de coisa, o peixe olha aquilo ali e fala, nossa, muita coisa aí, tá muito grande, eu não vou predar aquilo ali, não. Quando eles são expostos, eles estão num ambiente de estresse, porque o plástico, para eles, é um tóxico, eles ficam estressados, eles podem estar tendo efeito daquela exposição. Então, eles nem conseguem se concentrar no comportamento, ou até mesmo pode ser uma desregulação hormonal que levou a essa alteração de comportamento nesses animais. O fato é, eles não conseguem ficar juntinhos, eles não mantêm esse comportamento. E aí, o que acontece? Fica muito mais facilmente visível e predado. Seria isso por causa do estresse? Seria isso por causa de um efeito aversivo do microplástico? Ainda não se sabe, mas esse primeiro trabalho aqui mostrou que alterou o comportamento desses animais. Vale a pena estudar um pouquinho mais ainda em trabalhos futuros para tentar entender o que será que ele está causando para mudar o comportamento desses animais. Esse outra parte aqui do estudo, na verdade, esses todos aqui foram feitos em um estudo grande, eles dividiram e acabaram publicando em artigos diferentes, né? Especialmente esse aqui, que acho que são com Physalimos cuvieri também, igual o primeiro trabalho que eles publicaram. Mas aí aqui eles focaram mais nas análises dos leucócitos, então eles observaram que os animais que tinham sido expostos aos microplásticos, eles tiveram anormalidades nucleares em maiores concentrações nos eritrócitos, nos glóbulos vermelhos do sangue, tiveram tamanho corpóreo reduzido, tiveram alteração na pigmentação corpórea, como até na banca lá da Gabriela a gente chegou a comentar. Então, vejam que a quantidade de alterações por conta simplesmente da presença desses microplásticos no ambiente são muitas, e tem pouquíssimo estudo a respeito disso ainda. A maioria dos estudos, se vocês forem dar uma pesquisada, inclusive, fala sobre simplesmente caracterização dos microplásticos e, por exemplo, o animal se alimentava, e aí eles iam fazer uma análise estomacal do conteúdo de alimentação desses anfíbios e encontravam pedaços de microplástico ali que eles tinham ingerido também, ou até mesmo em outros órgãos. Mas tem muito pouco estudo tentando entender o real efeito desses microplásticos, se eles forem ingeridos, se eles forem absorvidos pelas brânquias ou de alguma outra forma. Então, é um foco interessante a se dar para quem está começando a trabalhar com microplástico em anfíbios, porque tem pouquíssima coisa publicada a respeito. Mas será que existe uma solução? A gente vai fazer o quê, então? O plástico é um problema, vamos banir. Não vai usar mais o plástico, que vai fazer com esse monte de plástico que já existe. Eu não acho que o caminho é esse, até porque seria inviável. A gente tem muita coisa de plástico. Se parasse hoje de produzir plástico, a gente tem aí 8,3 bilhões de toneladas métricas que já foram produzidas e que vão continuar sendo problema no ambiente, né? Então, não é o caminho. Mas qual que é o caminho, então? Eu acho que, assim, a gente pode ser meio militante, ser aquele cara que quer chocar, vai fazer manifestação, eu até confesso que eu sou uma dessas. E é um caminho, não sei se é o melhor caminho, se é realmente o mais efetivo, mas pelo menos faz algumas pessoas pensarem. Pode fazer algumas pessoas ficarem com raiva de você? Pode, acontece, paciência. Mas
podem fazer algumas pessoas a pelo menos pensarem a respeito. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, usou sacolinha plástica a vida inteira porque nunca parou para pensar nisso, nunca pensou que o plástico podia ser um problema. Ou usava canudinho porque está lá na mesa, tudo bem, né? Então, assim, mudanças de hábito que muitas vezes chacoalha a pessoa e joga na cara dela ali o problema, pode ser um meio. Mas eu acho que talvez ele não seja eficiente com todo mundo. Sempre vai ter a pessoa que vai olhar para você e vai falar, e vem o eco chato, encher o saco, falar que não pode usar plástico, sabe? Então, talvez a longo prazo a educação ambiental seja a melhor forma. Porque daí você pega a criança lá desde pequenininho e ele entende, para ele tem que ser uma coisa que vire hábito normal, sabe? Usar uma sacola que não seja plástica tem que ser normal. Não é, ai, que saco, vou ter que pegar a sacola plástica lá, ai, que preguiça. Não, é desde pequenininho, é natural. Vou no supermercado e vou pegar isso aqui, sempre foi assim, por que não vai ser agora? Ou então chegar num lugar e não usar um canudo, ou usar o canudo que seja biodegradável. Entende? São coisas que têm que ser ensinadas e que tem que ser natural. Essa conscientização tem que se fazer parte do nosso dia a dia. E é muito mais fácil a gente trabalhar com o pequenininho lá, né, que está aprendendo. É fácil a gente falar para vocês, que vocês são biólogos, então vocês têm consciência ambiental. É difícil chegar no empresário e tentar falar, olha, é importante não usar canudo, né? Então, eu acho que desde pequeno nas escolas ali, esse talvez seja o caminho mais eficiente, especialmente a longo prazo, mas não só, a gente pode tentar, por exemplo, desenvolver técnica para retirada, porque a gente está com problemão aí. Então, já tem, inclusive, bastante trabalho sendo feito na China, os chineses, 1 bilhão de pessoas, né, que mora lá, sempre tem mais chance de fazer pesquisa primeiro que a gente, inclusive, né? E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão desenvolvendo bactérias que são geneticamente modificadas e que quebram plástico, mas não em microplástico, porque daí você não está arrumando o ambiente, né? Você só está deixando o problema um pouco menor que você não enxerga mais. Mas realmente degrada em partículas indivisíveis mais. Então, e faz parte do metabolismo dela, um negócio muito louco. Então, talvez poderia ser um meio, alguma forma de biorremediação, alguma forma de tratamento, pelo menos, para retirada de plásticos de algumas regiões, moléculas onde o plástico, até o microplástico, gruda, fica ali naquela geleia, aquela geleia eles conseguem separar, por exemplo, no rio. Então, tem algumas coisas nesse sentido que estão sendo feitas. E a própria produção de bioplásticos, porque não? Já tem material plástico que é feito com amido de milho. Olha que coisa incrível. E fibra da própria casca do milho, né? Da casca não, né? Daquela palha do milho. Por que não investir nesse tipo de coisa? Porque ele vai ter as mesmas características, inclusive, do outro plástico. Então, é difícil trabalhar essas ideias, mas eu acho que quanto mais isso for se tornando natural na cabeça das pessoas, além, obviamente, das políticas públicas, né? Se tivesse um incentivo em condições perfeitas de vida, um governo que falasse assim, eu vou dar um incentivo aqui para as empresas que forem usar e fazer suas coisas com bioplástico. Vai ter um incentivo fiscal maravilhoso. Você ajuda, né? E esse tipo de coisa você, inclusive, vê em alguns outros países na Europa. O governo coloca em supermercados, às vezes, em alguns países que eu já vi, uma máquina, assim, como se fosse uma máquina sabe essas máquinas que você vai e compra uma Coca-Cola e tira lá, tá lá? Lá é diferente, você leva uma garrafinha, tem vários tipos de garrafinha que a máquina aceita, você põe a garrafinha lá que você não usa mais e sai um dinheirinho para você. E você pode usar no supermercado. Então, as pessoas muitas vezes chegam no supermercado cheio das sacolinhas com garrafinhas, materiais plásticos que aquela máquina aceita, põe ali, ele libera um crédito para você comprar alguma coisa no supermercado. Olha que coisa incrível. Isso é tudo política pública de um governo que pensa um pouquinho mais na questão ambiental, né? Quem sabe um dia a gente chega nisso aí também. E a gente, cientista, além de tudo isso que eu falei, de tentar desenvolver um bioplástico, tentar desenvolver uma técnica para tirar aquilo do ambiente, é importante a gente entender o que isso causa também. Por quê? Todas as regras de toxicologia, concentrações que são consideradas seguras no ambiente, quem é que faz? É sempre com base em estudos toxicológicos.
ecotoxicológicos também. Então, tem muita gente que atua aqui, ó, entendendo aonde que o plástico vai atuar, é a nível de célula, é a nível de organela, é a nível de tecido, publica isso aqui tem que chamar a atenção da sociedade, do governo, seja lá dos órgãos regulamentadores, para que alguma coisa seja mudada, para que seja implementado alguma política pública, entende? A gente só consegue ver aquelas outras coisas se isso aqui acontecer primeiro. A gente tem que mostrar que é ruim, senão não muda, né? Ah, não está causando mal, por que eu vou mudar? Então, isso aqui é muito importante. E no caso dos outros fatores lá, dos outros contaminantes, o que a gente faz? Tem que fazer também? Eu acho que entra no mesmo caminho, né? Primeiro de tudo, para a gente que é cientista, a parte mais difícil ser brasileiro, você não pode desistir. Porque você já pensou se os cientistas todos desistirem de fazer isso? Ah, não vou fazer ciência, está muito difícil, então sinto muito. Pode acontecer, tem muita gente que está saindo do país, inclusive, né? A gente está perdendo muitos cientistas. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? Alguém tem que continuar fazendo alguma coisa aqui. E aí, o papel do ecotoxicologista, no caso, vai ser estudar justamente, continuar fazendo estudo, continuar tentando mudar alguma coisa, reivindicar, propor uma nova regulamentação, propor concentrações que sejam seguras, ajudar lá no desenvolvimento de qualquer método alternativo a esses agrotóxicos, aos plásticos, enfim, a essa série de contaminantes que a gente já entendeu que faz mal. Então, vamos tentar ajudar a pensar numa forma de ajudar ou de melhorar esse problema, por exemplo. E aí, para vocês que estão assistindo essa palestra, que nunca, talvez, vão trabalhar com ecotoxicologia, eu queria só dizer para vocês que não fiquem neuróticos, tá? Porque as pessoas assistem essas palestras e falam, meu Deus, não posso comer mais nada, não posso usar o sabonete, tem enchendo estrógeno e tudo. Não é isso. Eu acho que é importante a gente saber e ser consciente dessas coisas e, na medida do possível, ir revendo os nossos hábitos de alimentação, de cuidados pessoais. Não é que você vai sair agora daqui da aula e, nossa, vou jogar todos os meus plásticos fora, comprar tudo de vidro, não vou mais usar tal coisa. Não, não é isso. Eu acho que no dia a dia, aos poucos, você vai entendendo uma coisa, você muda um pouquinho o seu hábito aqui, passa a conhecer mais pessoas, produtores pequenos, que realmente não utilizem agrotóxicos, são mudanças pequenas, não precisa ser uma grande revolução, senão você também fica louco, né? Ou entre depressão, não dá para ser o neurótico. E acho que o caminho principal é aquele que todo mundo já sabe, né? De valorizar a educação ambiental, eu acho que é o único caminho, e a ciência, que, bom, vocês já vivem disso, né? Então, acho que vocês já fazem isso, mas é importante a gente ir conscientizando, como por exemplo, o trabalho do próprio Rodrigo, que vocês já viram, vários outros trabalhos que estão sendo feitos. Enfim, acho que esse aí é o caminho. E acho que é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje.